Glória a Jesus. Irmãos amados, nesta noite vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 até o 6. Aleluia. 2 Coríntios 3, do 1 ao 6. Que Deus possa falar grandemente aqui dentro, nesta noite. Glória a Deus. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o 6. Diz o apóstolo Paulo: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, oh glória, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Grande Senhor da glória, a palavra é do Senhor. Tudo que é perfeito vem de Ti, ó Pai. Tudo que é puro e verdadeiro, o que nós necessitamos, vem de Ti, porque necessitamos das coisas verdadeiras e reais, que vêm do alto. Porque estamos cheios das coisas daqui de baixo, em todo lado que olhamos ou que falamos, sentimos isso, ó Pai. Mas agora, Senhor, nós deixemos de lado tudo isso, ó Pai, unicamente para ter um tempo, um momento sagrado com o Senhor, aonde a Tua palavra é o primeiro lugar aqui em nossos corações, ó Pai. E quem por acaso vier assistir, ó Pai, esta pregação, que o poder de Deus, a graça do Senhor, a unção de Jesus Cristo possa fazer presente nessa vida. E se necessitar de cura física, seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fale conosco, nós te pedimos, ó Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, por esta bendita palavra que a Bíblia nos dá, ou o apóstolo Paulo deixou, ou como queira, o Espírito Santo quis que ele escrevesse isso. E eu peguei esse texto que Paulo diz que nós somos a carta, e é conhecido de todos, do mundo todo, naqueles dias era conhecido, e hoje muito mais, que nós somos a carta de Cristo. Quem pode meditar nisso? Se Cristo escreveu uma carta, você é essa carta. Sim? Se Cristo, porque Jesus nunca escreveu um livro. Jesus Cristo não escreveu nenhum livro. Escreveram livros dele. Escreveram dele. Ele próprio não escreveu nenhum. Mas se ele escreveu algum, somos nós. Porque aqui disse: vós sois a carta de Cristo.
Você é a carta de Cristo. Amém. E é conhecida do mundo. E não é escrito com tinta. Não é com tinta, com caneta, com a máquina, com o computador. Mas escrito ali dentro, a palavra dele, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no seu coração escreveu isso. E você é conhecido do mundo. E o mundo conhece você. Glória a Deus. Amém. Para esse assunto que eu quero, pelo poder do Senhor, a graça do Senhor, falar, entre outros que eu estarei lendo. Talvez tem texto que às vezes muda um pouquinho a palavra, o assunto muda um pouquinho, vai um pouco para o outro lado. Vocês meditem bem. Eu quero falar uma coisa aqui, e eu já pensei nisso faz tempo que eu venho pensando, e é a verdade. Meditem na vossa mente. Eu quero dizer, o maior assunto, a maior mensagem, ou a grande mensagem, ou a mais sobressaliente de todas, sabe o que é? A grande mensagem, vamos dizer, a morte de Jesus no Calvário. A grande mensagem, a mensagem da cruz. Amém? Amém. Domingo cantamos aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu depois fiquei pensando durante a semana. A mensagem da cruz. Quando você olha para a cruz, ou quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que narra a crucificação, você tem que tirar uma mensagem dali. Você tem, pelo Espírito Santo, que tirar uma mensagem daquele acontecimento. Porque eu digo que é a grande mensagem, ou a maior, digo mais, é a maior de todas. A cruz, a mensagem da cruz é a maior de todas. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e depois do pecado entrar, a primeira adoração que Deus aceitou foi o quê? A morte de um cordeirinho. O que significa isso? Você pode me perguntar. Isso significa a cruz, a morte na cruz. O primeiro grande acontecimento que acontece ali de adoração é o sangue do cordeiro. Você diz, por que o Senhor não prega hoje aqui sobre o novo céu e a nova terra? Você diz, por que o Senhor não prega hoje aqui sobre isso ou sobre aquilo? Por que o Senhor não prega hoje aqui sobre o milênio? Por que o Senhor não prega hoje aqui sobre o futuro lar? Por que o Senhor não prega hoje aqui sobre isso ou aquilo? Porque eu quero dizer aqui, nada desses assuntos existiria. Nada, nenhum desses assuntos existiria se não fosse a morte na cruz primeiro. Não existiria se não houvesse a morte na cruz primeiro. Não existiria salvação se não houvesse a morte na cruz primeiro. Não existiria livro da vida para ser resgatado se não fosse a morte na cruz. Não existiria sentido 24 anciões prostrar diante do trono porque um era digno se esse digno não tivesse morrido na cruz. Não existiria nada se não fosse a morte da cruz. Então, a mensagem da cruz, vê o conteúdo que ela tem, e que ela traz, e que ela mostra e expressa. Não existiria o batismo em nome de Jesus Cristo, porque ele não morreu na cruz. Então, é bom pregar, mas mostre a morte na cruz, que
Tudo isso vem a seguir. Então eu para mim, eu afirmo, é a maior de todas as mensagens. O Calvário. A maior mensagem. A mensagem da cruz. E a mensagem do novo nome. Nada disso seria importante se não houvesse a morte na cruz. Nem existiria isso. Mas e isso e aquilo, nada disso, nem estaríamos aqui se não existisse a morte na cruz. Porque em Apocalipse, no capítulo 1, diz que ele, Jesus, ele se apresenta e diz: eu aqui, que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E eu tenho a chave do céu e a chave do abismo. Tá? Por quê? Porque a morte na cruz ele venceu e lhe deu esse direito. Ele se apresenta. E em Apocalipse, no capítulo 5, diz que então os anciãos prostraram e as hostes celestiais diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia! Ó a morte aí, louvando a morte. Digno é o Cordeiro, esse aí que vem vindo, se apresentando. Digno é ele de tomar o livro. Ele foi morto. E com o sangue dele, aleluia, com o sangue dele ele comprou. Na morte e na cruz ele comprou. Na cruz ele comprou homens de toda a tribo da terra, de toda a nação, de toda a língua. Ele comprou. E com o seu sangue ele lavou eles e fez para Deus desses homens reis e sacerdotes. Então a grande mensagem é a mensagem da cruz. Você diz: e a minha cura, que eu preciso da minha cura? Na cruz ele pagou a morte dele, pagou a cura sua na cruz. Você diz: eu preciso ser curado. Ele já pagou o preço da sua cura. Diga a Satanás: Satanás, existe aqui um Deus verdadeiro que já me curou, Satanás. E ele é o rei na minha vida. E eu venho agora em nome dele, Satanás. Eu venho em nome dele tomar posse do que é meu, Satanás. E saia da minha família, saia da minha casa, saia dos meus negócios. Ele tem que respeitar, porque assim está escrito. Você diz: mas e a salvação que eu desejo de tantas pessoas? Nada aconteceria se não fosse a morte na cruz. Eu só fiz essa ilustração para dizer: a maior mensagem, desde que houve dia, embaixo aqui, desde que houve dia, desde Gênesis, a maior mensagem, até o último final de tudo, a mensagem da cruz. Porque Gênesis apresentava a mensagem da cruz. Depois vem Abraão, quando vai, vou mostrar para vocês, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sobe ao monte, oferece o teu filho Isaque em sacrifício. O que estava dizendo, em outras palavras? Que Deus, o Pai eterno, ofereceria seu filho em sacrifício a nós. Olha a morte da cruz em Gênesis sendo apresentada. Depois de Abraão vem o povo saindo do Egito, tinha que matar um cordeiro para eles apresentar a Páscoa. Naquele entardecer e salpicar o sangue do cordeiro na porta, para a morte não entrar, porque a morte ia passar no Egito. Olha o Calvário sendo anunciado. E depois Moisés sai com o povo do Egito. Lá na frente tem que continuar matando os cordeiros, até que Deus estabelece o sacerdotismo e deu esse cumprimento ao sacerdote. E o sacerdote matava o cordeiro em prol de mim, em prol de alguém que levasse um cordeiro a ele apresentava durante tal dia, atrás no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, atrás da cortina, onde ninguém entrava a não ser o sacerdote.
apresentando que viria o sacrifício verdadeiro. Mas e quando o sacrifício vem, o verdadeiro sacrifício, Jesus Cristo vem, e depois ele vem, faz esse sacrifício por mim e por você e por toda a humanidade, se que o aceitarem, e ele vem em Espírito Santo depois disso e batiza eles, ou não é? E batiza eles e enche eles com o Espírito Santo e diz: ficai na cidade de Jerusalém até que vocês serão revestidos de poder lá do alto. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Cafarnaum e até os confins da terra. Quando vier esse Espírito, e veio no dia de Pentecostes. Veio esse Espírito. E quando batiza eles, com o Espírito Santo, batiza eles todos, os 120. O que acontece então? O que acontece é que do lado de fora existia murmuradores. É isso que acontece. E começaram a dizer: eles estão embriagados já cedo da manhã. Tomaram vinho bastante. Pedro diz: ainda é 9 horas da manhã, esses homens não estão embriagados. Não é hora de beber vinho ainda. Mas aqui estamos cheios do Espírito. E apresentou que isso era o cumprimento do profeta Joel. Isso era o cumprimento do que o Joel escreveu. Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Já estava ali os últimos dias, lá atrás. De Jesus para cá, já é os últimos dias. Nos últimos dias o Senhor derramaria. E o que acontece? O que acontece é que eles ficaram comovidos no coração. E então perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Que bonito isso, né? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo do lado contrário, mas gente instruída. O que faremos, varões e irmãos? O que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque eles já haviam sido compungidos em seu coração, e Pedro já havia falado para eles isso aqui, Saiba com certeza, toda a casa de Israel, esse Jesus em que vós crucificastes, vocês mataram ele na cruz. Agora então, depois que o Espírito Santo vem, olha aqui, depois que o Espírito Santo vem, Pedro traz uma mensagem mostrando a cruz. Esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Lá em Gênesis, antes de conhecerem Jesus, nem sabiam. Lá em Moisés, lá em Isaías, lá em Jeremias, lá em Amós, lá em todos, Daniel, todos os profetas, Isaías, mostrava o Messias e o Cordeiro que morreria pela humanidade. Depois que ele faz isso, e que o Espírito Santo vem, ele mostra o Calvário. Os apóstolos mostram o Calvário, porque Paulo diz assim: não tenho em que me gloriar, em nada eu me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Em nada eu me glorio, irmãos. Eu não me glorio de ter vivido em tal lugar, não tem nada de que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. E outra, vê como o Calvário é importante. Sabe por quê? Por que é tão importante o Calvário? Porque pregador nenhum, missionário nenhum, apóstolo nenhum da Bíblia, profeta nenhum da Bíblia, evangelista nenhum conseguiria pregar evangelho
nenhum se não existisse o Calvário. Não fazia sentido. O rei não veio, não morreu, não salvou, eu estou perdido. E o Evangelho é boas novas, que tu estás livre. O que significa morrer na cruz? Ele morrer na cruz. O que significa para você? Vou te dizer umas 4 coisas, entre milhares delas. Significa que ele te salvou, tá? Se você aceita que ele morreu na cruz pelos seus pecados e pelas suas pisaduras, você é sarado, você aceita, você crê nisso, e isso acontece. O que significa ele morrer na cruz? Significa que ele me fez livre. Eu estava numa sala de penhor. Eu estava numa sala empenhorado por Satanás, nas correntes de Satanás. Você estava empenhorado por Satanás. A raça humana estava. E não tinha outro jeito. Porque todos nasceram em pecado. Significa que ele morre na cruz e envia o Espírito dele. O reino dele vem. Ele vem. E você nasce no reino dele. Aquele primeiro nascimento que vai terminar um dia, quando você nasceu de novo, você tem a vida eterna. Ele te comprou. Ele te comprou, você não é mais servo do pecado. Você agora não é mais servo da mentira. Você não é mais seguidor do pecado. Você não é mais praticante da mentira. Ele te livrou. Você é salvo. Amém. Você é satisfeito. Satisfaça-se com isso. Creia nisso. Isso é alegria. Ou a morte dele perdeu a força? Não perdeu, não. Para deixar mais claro, em Colossenses, no capítulo 2, eu quero ler aqui para vocês. Colossenses, no capítulo 2, do verso 10 até o 15, diz assim, olha só. Colossenses capítulo 2, verso 10. Estais perfeitos nele. Pensa que em pecado você era perfeito nele? Não era. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados. Olha aí, irmãos. Você está circuncidado, tá? Teus lábios não ficam falando coisa que o Espírito Santo não agrada. Você está circuncidado. Com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo, tá? Cristo em você. Sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! E quando vós, Paulo escreve, estava mortos nos pecados. Veja, quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aquelas palavras pesadas que eu falava, sem conhecimento, ele perdoou. A cruz significa perdão também. Perdão, ele me perdoou. Amém. Glória a Deus. E havendo, olha que bonito, verso 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Viu? Quando ele morre, ele cravou na cruz aquela cédula negativa. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aí eu poderia ler o 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber.
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras. Sombras. Alguém fala, eu estou guardando um sábado agora. Sombra. Cristo é o meu sábado. Cristo é o meu sábado. O sétimo dia é o sábado do descanso do Senhor teu Deus. O Velho Testamento diz. Jesus diz, vinde a mim e eu darei descanso para vossas almas. Eu vou a Cristo e eu estou no sábado eterno do Senhor. Eu estou em descanso com o Senhor. Não é guardar um dia, mas a Bíblia ensina não julgar o outro. Ele lá está guardando, não vou tirar pedra não. Vou falar para ele, examine as Escrituras. Examinai as Escrituras. Ainda tem aqui, preciosos irmãos, veja aqui, em 2 Pedro, quer dizer, 1 Pedro no capítulo 1, eu quero ler junto com vocês, vocês vão ouvir, eu estarei lendo, 1 Pedro capítulo 1, verso 17, diz assim, olha só, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que quer dizer isso? Você está na terra peregrinando esses dias aqui. Andai em temor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Olha aqui. Que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi com ouro, nem com pedra, nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Aleluia! Como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Porque em Apocalipse diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que quer dizer, todo o plano de Deus na terra precisava da morte do cordeiro. Sabe por quê? Eu vou dar uma parada aqui. Deus permitiu vir a queda nossa, para vir doença, para Ele curar, para vir você estar perdido, para Ele te salvar. Como Ele vai te salvar se você está salvo? Como Ele vai te curar se você já é curado? Então Ele permitiu. Mas em tudo isso precisava haver uma compra, um preço pago. Eu fui tomado das mãos de Deus e levado para as mãos de Satanás, a humanidade toda. E Ele permitiu, mas tinha que haver um preço pago. E o preço pago foi a morte dele no Calvário. Então o Calvário significa tudo. Continua. O qual, mais com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quando Ele, Jesus, se manifestou e morreu na cruz por amor de nós. E por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Irmãos, se eu estou dizendo que o Calvário, a morte, a cruz e a morte de Jesus, houve muitas coisas ali. Houve a cruz, houve o Calvário e a morte. Olha,
a cruz, o lugar que ele tinha que subir com a cruz e a morte. Não seria nada importante se ele subisse com a cruz, carregasse a cruz, chegasse lá e não morresse. Não seria nada importante. Não seria nada importante se ele também fugisse e não morresse na cruz. Não seria, continuávamos todos em pecado. Satanás rindo de nós. Isso significa, para mim, uma grande coisa. Para você, eu creio também. Quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim para eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, aleluia, e siga-me. Significa que o trajeto que Jesus fez, quando ele pega a cruz, ele está negando a ele mesmo. Ele vai no jardim do Getsemane e fala assim, antes ainda, ele vai no jardim do Getsemane e fala: Pai, se for possível, passai de mim esse cálice, não deixa eu morrer, mas se não for, Pai, se for a tua vontade, que eu possa beber, não por mim, mas pela humanidade. Amém? Amém? Aleluia! Agora ele estava reconhecendo que ele ia morrer por nós. E quando você reconhece que você agora vai morrer para o mundo, sabe? Olha, você não tem que morrer por ninguém. Você morre para o mundo. E Cristo vem viver em você. E aí você faz o quê? O trajeto de Jesus está ali. Você vai pegar sua cruz, ele diz: pega a sua cruz e siga-me. Aleluia! Você vai pegar a sua cruz. Por isso eu digo, a cruz, a maior mensagem é a cruz de Cristo. E vai seguir ele. Toda hora que durante os 20 anos, ou os 30, ou os 40 anos que você viveu aqui, andando com Cristo na terra, sendo um crente, cada momento que você sentou em algum lugar e começou a murmurar, cada momento que durante esses anos que você jogou a cruz ali e começou a deitar em tal lugar e reclamar, mostra que você não pegou a cruz decentemente, corretamente. Porque você tem que ver ele falando: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que quer dizer renuncie? Renuncia é o mesmo que dizer, não pensa mais em você. Não pensa mais agora. Deixa que eu, o Senhor, pense por você. Não peça mais para mim. Deixa que eu dou o que tu precisa. Amém? É isso que significa. Significa, então, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E você toma a cruz. Sua cruz você toma. Quando vem problema, não largue a sua cruz, irmão. Junte-se ao Senhor. Junte aos filhos e às filhas de Deus. Tem um hino que diz: levarei a minha cruz cantando. E aí você leva a cruz chorando? Leva cantando. 2000 anos de Jesus morto e ressuscitado já nos ensinou. 2000 anos. Aqueles irmãos que morriam na arena, só para dar mais força para vocês, tá? Eles iam morrendo na arena, daqui a ali, um passo para mais perto da fornalha, um passo para mais perto do leão. Eles iam cantando, tá? Ninguém ia chorando. Pensa, irmãos, ali está uma família. Ali está uma família que vai morrer ali, devorado na arena, para não negar Cristo. Eles vão morrer em poucos
minutos ou segundos, eles estarão na vida eterna. Eles iam cantando, porque o cantar dá força, o cantar dá determinação, o cantar dá entusiasmo, o cantar dá coragem. Aí você não quer cantar, fica sem coragem. Pensa, irmãos, como tinham fé. Como tinham fé naqueles dias. Uma família cristã, o pai, a mãe, os filhos. Os filhos talvez na frente, os pequenininhos. Vai morrer primeiro e vai ir a fornalha ali, ou o leão devorando, e o pai cantando ali. O próximo era o pai, o próximo era a mãe. E a filha andando, e todos louvando, e aquele grande coliseu que ainda hoje está lá em Roma, como um memorial, como um mausoléu que fizeram novamente lá, e ali guarda muitos espíritos ali nas paredes daquilo ali. Ali assistiam os cristãos morrendo, assistiam os cristãos devorados, e nós temos coragem de dizer hoje: você tem vida, você é livre, você tem o domingo, você tem a segunda, você tem a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, ninguém te pressiona, ninguém, você é livre, e você não damos o melhor a Deus, não damos. E eles iam ali. E agora nós temos coragem de cantar: eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram cantando. Hein? Se vamos cantar, vamos viver também. Vamos viver também. Primeira leitura que fizemos aqui foi quando Paulo disse: vós sois a carta de Cristo. Vocês são a carta de Cristo, e a carta de Cristo tem que mostrar isso. Eu não temo a morte, eu não temo mais o desprezo, por Cristo eu não temo o desprezo. Minha escolha é o Senhor Jesus Cristo. A nossa escolha é o Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeito. Isso basta, isso é tudo que a alma necessita. Nascer de novo da água e do Espírito e entrar no reino do céu. E o reino do céu está dentro de você. Quanto tempo falta aí? E dentro de você, você está vivendo cada dia. Então você está testemunhando. Amém. Eu disse domingo passado: o meu reino não é desse mundo. E é verdade. Não pode ser desse mundo o nosso reino. É o que Jesus disse a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Por que nós brigamos pelas coisas do mundo? E pelas coisas de Deus? Não temos que brigar pelas coisas de Deus, mas temos que lutar por elas. Mas pelo mundo se brigam, né? Evangélicos brigaram. Pastores brigaram, irmãos deixaram de amar irmãos pelas coisas do mundo. Vê o que o mundo dá? Jesus disse: eu deixo a minha paz vos dou. Não dou a minha paz como o mundo dá. Você tem paz se estiver concordando com eles. É assim, na política é assim. Você tem paz se estiver concordando. Se você não estiver concordando, você não tem paz. E a Bíblia ensina: quando tiver em vós, tenha paz com todos os homens. Eu estou em paz com todos os homens. E primeiramente com o meu Deus, o meu Senhor. Ele é meu governo. Ele é meu governo. Nas minhas orações eu digo: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não a minha. Se eu já vivi, já enfrentei doença, já tive morto, estou vivo. Eu não tenho mais medo de perder. Perder o quê? A vida é de Deus. Ele dá, Ele tira quando quer. E medo? Medo é de Satanás. Satanás é que é medroso e covarde. Porque diz a Bíblia, Paulo escrevia e dizia: eu estou certo
que as aflições desse tempo presente, tá? Não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não há de se comparar. Que Deus possa falar melhor no meu e no seu coração. E orem por mim. E estamos orando uns pelos outros. A igreja é do Senhor. O povo comprado pelo sangue dele. E o Senhor dá ministro. O Senhor dá obreiro. O Senhor envia o obreiro para a seara dele. A seara é grande. Os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. Rogue, irmãos. Rogue ao Senhor da seara. Que envie obreiro à seara do Senhor. Pai celestial, eu te amo, meu Jesus. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Abençoe quem aqui esteve, Pai. Leve em paz para os lares. Que tenha uma semana abençoada. Uma semana cheia de fé, de bênção na vida, prosperidade, amor no coração. Que possa amar mais. Oh, meu Deus, amar quem nos odeia também. E que o amor de Deus, que supre, que ultrapassa todo entendimento, possa viver em nós abundantemente. E aonde um irmão, a irmã assistir essa pregação no seu lar, que esse lar seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê para todos a bênção, a paz, a cura e a libertação, ó Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.